O mundo tem vivido dias complicados nos últimos meses por causa da pandemia do novo coronavírus. Em todo o planeta, milhões de pessoas estão sofrendo, seja por problemas emocionais, financeiros e, é claro, de saúde. O número de casos confirmados é cada vez maior. As UTIs dos hospitais estão lotadas e os cemitérios não param de receber corpos. Além disso, a crise econômica está abalando o mundo todo. A verdade é que estamos vivendo um dos piores momentos das últimas décadas. E na tentativa de reduzir o contágio da doença na população, praticamente todos os países estão pedindo para que as pessoas não saiam de casa, que fiquem de quarentena juntamente com seus familiares até que tudo volte à normalidade. Mas você sabia que o isolamento social já existia nos tempos bíblicos? Pois é, a Bíblia nos mostra que em determinados momentos, os servos de Deus precisaram ficar fechados em algum local ou afastado das outras pessoas por algum motivo muito importante. Neste vídeo eu vou te mostrar o que esses acontecimentos com os homens e mulheres de Deus podem nos ensinar e nos ajudar nos dias de hoje. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro isolamento social da Bíblia, a Arca de Noé. Os capítulos 6 e 7 do livro de Gênesis mostram que a terra foi tomada pelo pecado, pela violência e pela desobediência. As pessoas haviam se esquecido totalmente de Deus, menos uma, Noé, que mesmo vivendo em um mundo tão corrompido, se manteve fiel ao Senhor em todos os momentos. Veja o que está escrito. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então Deus ordenou que Noé construísse uma arca, para livrar ele e a sua família da destruição que viria sobre a terra. E assim que as primeiras gotas de chuva começaram a cair do céu, Noé, a sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos entraram na arca com um casal de cada animal existente no mundo e se isolaram até que os 40 dias de dilúvio acabassem e as águas baixassem. Só depois disso eles puderam sair para recomeçar a vida. E voltando aos nossos dias de hoje, nós sabemos que muitas pessoas não têm condições de ficar de quarentena em casa o tempo todo. Elas precisam sair às ruas para trabalhar e sustentar suas famílias. Por isso fica difícil para elas aceitarem o isolamento social. Então, assim como Noé e a sua família foram obedientes a Deus, essas pessoas que precisam sair de casa para trabalhar devem obedecer às regras de higiene sugeridas pelo governo, usando máscaras, álcool em gel e lavando sempre as mãos, para que também sejam protegidas e evitem o contágio do coronavírus. Não é porque nós somos cristãos e servimos a Deus que podemos achar que nenhum mal dessa terra pode nos atingir. A Bíblia inclusive condena esse tipo de atitude. Foi por isso que Jesus disse: não põe à prova o Senhor seu Deus. Então, meu querido irmão e minha irmã, seja obediente como Noé foi. O segundo isolamento social da Bíblia, os israelitas dentro de casa. Assim como hoje temos que ficar dentro de casa para nos protegermos da contaminação do coronavírus, o livro de Êxodo nos mostra que o povo hebreu, que era escravo no Egito, precisou ficar isolado dentro de casa durante uma noite inteira sem poder sequer abrir uma janela. Para livrar o seu povo das mãos de Faraó e mostrar que ele era o único Deus verdadeiro, o Senhor enviou a 10ª praga sobre o Egito para matar os filhos primogênitos de todos que não tinham aliança com Deus de Israel. E dessa forma, milhares de pessoas e animais morreram naquela noite. A única forma de se livrar daquela praga terrível e não ver o seu filho morrer era se trancar em casa com a família depois de ter passado o sangue de um cordeiro em volta da porta. Veja o que está escrito. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse:
Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem o feixe de esopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. O sangue do cordeiro na porta dos hebreus, que estavam isolados em casa, simbolizava a aliança deles com Deus. Com isso, mesmo diante de tanto terror, eles tinham a certeza de que estavam protegidos de qualquer mal. Da mesma forma, nós cristãos já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus, que morreu na cruz por nós. Então, nesse momento tão difícil, onde um vírus mortal ameaça a nossa vida e a vida dos nossos familiares, devemos seguir as recomendações necessárias e não perder a nossa fé de que o Senhor está no controle e que é Ele quem nos protege. Se fizermos isso, não seremos abalados pelas circunstâncias ruins. Terceiro isolamento social da Bíblia: a caverna de Elias. O livro de 1 Reis nos mostra que o profeta Elias também teve que passar um tempo isolado em uma caverna, por causa da perseguição que estava sofrendo da rainha Jezabel. Elias precisou passar por uma espécie de confinamento, pois senão ele seria morto, já que ele condenava a depravação moral e espiritual que havia em Israel por causa dos pecados do rei Acabe. E ao continuarmos a leitura, veremos que Elias ficou tão deprimido que chegou a desejar a própria morte. Mas Deus não abandonou o profeta e cuidou dele em todos os momentos em que esteve sozinho naquela caverna, inclusive enviando um anjo para alimentá-lo e matar a sua sede. Enquanto Elias ainda estava isolado, Deus falou com ele e disse para ele ir até um monte. Então passou um vento forte, um terremoto e um fogo, mas o Senhor não se manifestou. E por fim, veio uma brisa suave, e então Elias ouviu Deus falando com ele e saiu do confinamento. Hoje, muitos de nós estamos em isolamento social, sofrendo e chorando. Eu sei que há pessoas, inclusive, que estão sendo tomadas pela ansiedade, pelo pânico e pela depressão. Mas saiba que assim como aconteceu com Elias, o Senhor cuidará de nós e no tempo certo falará ao nosso coração e nos consolará com a sua voz suave. Veja o que ele te diz nesse dia. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O quarto isolamento social da Bíblia: a prisão de Paulo. O Novo Testamento nos mostra que o apóstolo Paulo também passou por tempos de isolamento social, na prisão. Assim como nós, ele foi obrigado pelas circunstâncias a se manter longe dos seus amigos e dos seus irmãos na fé. Mas mesmo assim, ele não permitiu que esses problemas tirassem dele a alegria em Cristo. Pelo contrário, Paulo aproveitou cada minuto do seu isolamento para falar do amor de Jesus ao mundo através das suas cartas. Veja o que ele escreveu ao amigo Timóteo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, meu querido irmão e minha irmã,
O melhor a se fazer nesse momento de isolamento social, em que somos proibidos de estar próximos dos nossos irmãos em Cristo e das pessoas que amamos, é seguir o exemplo de Paulo e aproveitar cada oportunidade de pregar a palavra de Deus àqueles que tanto precisam. Você pode até não saber, mas muitos conhecidos seus estão passando por dificuldades, sofrendo por causa de problemas financeiros, sentimentais ou de saúde. Então aproveite as redes sociais para enviar a elas uma palavra de consolo e de bom ânimo. Procure versículos bíblicos que possam alimentar e consolar o coração dessas pessoas e os envie a elas através do seu computador ou celular. Você também pode compartilhar as mensagens de fé e esperança que eu posto todos os dias aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Eu creio que tudo aquilo que você já enfrentou na vida ou está enfrentando poderá servir de consolo e motivação para as outras pessoas. Assim como o apóstolo Paulo disse: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.